Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e a reflexão para nós hoje é: o que é a grande tribulação? Quem vai passar por ela? Quem vai passar pela grande tribulação? Então, aproveitando este momento de guerras, rumores de guerras, até trouxe esses dias uma reflexão a respeito disso, de Mateus 24 em diante, tá? Já tenho no canal sobre esse assunto pelo menos uns 5, 6 vídeos sobre arrebatamento, tribulação, grande tribulação, milênio, trono branco, a igreja, o judeu, o ímpio, tá certo? Então se você entrar aí Carlos Zanino, você faz a busca que você quer no canal e você vai ter aí a resposta. Quero já pedir a você, se você não é inscrito, já se inscreva, toque no sininho de notificações, a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike vai alavancar este canal, ou melhor dizendo, vai ajudar nesse vídeo aqui, ok? Embaixo no rodapé o que você achou e até mesmo uma sugestão de vídeo. Bora comigo? O que é a grande tribulação? Já que nós estamos falando de guerras, rumores de guerras, tá certo? Então bora lá. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo e vai acontecer pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas, perseguições. Então, aqui, quem ama Jesus? Você ama Jesus? Eu não consigo falar diferente disso que eu estou falando para vocês. É até redundante, mas a minha base e este canal ele foi aberto, foi feito para falar justamente as causas e o efeito das causas. O que está acontecendo no mundo e aquilo que está dentro das escrituras, com base nas escrituras bíblicas e nas questões hebraicas, nessa cosmologia hebraica, nessa cosmovisão hebraica, nessa geopolítica hebraica. Então tudo que acontece no mundo, tá? Não é via de regra, mas temos que observar olhando sempre para Israel, olhando sempre para o povo judeu, olhando sempre para a profecia bíblica do Velho Testamento se cumprindo no Novo, tá certo? Então haverá guerras, fomes, perseguições, tá? No fim da grande tribulação, Jesus voltará. Mas antes disso vai acontecer o arrebatamento. Eu sou da crença, né? Creio que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. Já vou deixar para vocês já de antemão, tá bom? Na Bíblia existem muitas profecias sobre esse tempo dos fins, tribulação no mundo. Em Mateus 24, 21 a 22, inclusive eu já até adiantei Mateus 24 em diante, você pode ler de carreirinha para entender melhor aí. Jesus fala sobre uma grande tribulação, um grande sofrimento, ao qual nunca houve antes em tempo algum. Então é necessário que você entenda isso, tá? Então, alguns eventos descritos na Bíblia que provavelmente fazem parte desta grande tribulação. Quais são? Vamos aqui ler alguns pontos para a gente entender melhor, lendo os pontos e as passagens da Bíblia. Então, se você não ler as passagens, você não vai entender, ok? Então, vamos lá. Guerras de muitos países, de muita gente. Então, guerra de muitos aqui, cremos seria uma guerra, uma terceira guerra, né? Uma terceira G. Mas, enfim, guerra de muitos países. Joel 3, 9 ao 11. Joel, Velho Testamento, 3, do 9 ao 11. E Apocalipse 19, 19. Ponto 2. A vinda do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, Novo Testamento. O sacrilégio terrível, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, 16. Tá? Esse sacrilégio terrível aqui, dar-se entendimento a respeito do anticristo, que vai ser feito, tá bom? Quando ele tomar posse. Ele já está no mundo, mas a manifestação de fato é quando a igreja for tirada, quando o Espírito Santo subir juntamente com a igreja nesse primeiro estágio, tá? Praga, fomes, desastres naturais, Apocalipse 16, do 8 ao 11. Nós já temos visto de alguns anos para cá e mais preciso nessas últimas décadas, né? Temos visto isso acontecer. Falsos profetas têm aumentado muito, 24, 23 e 24 de Mateus. Então, Mateus 24, 23 e o 24 fala sobre isso. Perseguição a judeus e cristãos. Mateus 24, 9, Apocalipse 13, 5,
7. Isso já tem acontecido, são os princípios das dores, já tem acontecido com frequência nesse último século, tá? Já acontecia antes, sim, mas num número menor, num micro e não num macro. Hoje nós temos visto de forma geral. Quando vai acontecer essa grande tribulação? Bom, ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. A Bíblia só diz que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. Então são acontecimentos que vão estar aí, começo, meio e fim, tá? São acontecimentos curtos, num prazo aí de 7 anos, segundo os teólogos, tá? Esses fatos e esses acontecimentos. Segundo algumas teorias, já sabemos que isto vai acontecer, segundo alguns escritores, teólogos e estudantes. A grande tribulação e o fim do mundo pode acontecer a qualquer hora, a qualquer altura, a qualquer momento desse tempo, tá? Desse cronos, tá? A Bíblia também não diz quanto tempo a grande tribulação vai durar, mas, segundo alguns estudiosos e dentro dos livros que trazem uma profecia dos fins dos tempos, aqui está dizendo que 7 anos. Então, nesse período de 7 anos, deve acontecer aí entre arrebatamento e a volta, segunda volta de Cristo dentro do arrebatamento. Arrebatamento, segunda volta de Cristo, tá? Nesse período de 7 anos deve acontecer todos esses desastres, todas essas circunstâncias aí. Dá uma olhadinha lá, segundo a Pedro 3,8. As indicações de tempo nas profecias bíblicas, por isso que é importante, tá? Você está lendo, porque elas não só fazem parte de profecias para acontecerem agora, nos finais dos tempos, mas também traz algo que indica, biblicamente falando, ou de forma simbólica, mas traz uma visão geral de que essa grande tribulação ela só vai acontecer depois do arrebatamento. Por isso que é importante você estar lendo todas as passagens, tá bom? Então, mas Deus ele vai estar abreviando até mesmo esse grande conflito, essa grande tribulação, Mateus 24, 22. Mas você pode pegar de carreirinha diretão. A igreja vai passar pela grande tribulação? Tá, agora então para a gente fechar, estamos no meio para o final, vamos ver o que está escrito, o que traz esse estudo para nós. Existem 3 correntes de opinião sobre o que vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. Essas teorias sugerem que o arrebatamento vai acontecer, primeiro, antes da grande tribulação. É a minha fé, viu, gente? E eu creio assim, tá? Os salvos não irão passar pela tribulação, mas quem ficar ainda terá oportunidade para se arrepender. Nesse caso aqui, eu estou dizendo no sentido de quem não ouviu. De quem não ouviu, então vai passar. Então, normalmente aqui, eu cito muito que o judeu ele vai passar. O judeu ele vai passar de fato pela grande tribulação, tá? Durante a grande tribulação, a igreja só irá passar por uma parte da tribulação, mas vai ser arrebatada antes dos seus piores acontecimentos. Esse é o segundo ponto, tá? O primeiro ponto aqui é antes da grande tribulação, tá certo? Durante a grande tribulação, o que vai acontecer? Isso aqui é algo que a igreja estaria experimentando esse princípio e aí seria tirada antes do desfecho final, tá certo? Depois da grande tribulação, a igreja só vai ser levada no fim da tribulação quando Jesus voltar e o mundo acabar. Esse aqui é um segundo ponto, tá? Eu falei em 3 pontos. Qual foi o primeiro? Antes da grande tribulação. Segundo ponto, durante a grande tribulação. Depois da grande tribulação seria o terceiro ponto. Valendo e lembrando que esse assunto eu já tenho no canal. E aí eu explico lá, eu explico certinho, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes desse grande sofrimento. Valendo lembrar que a igreja será arrebatada, tirada, levada para o encontro com Deus nos ares, nas nuvens. A segunda tribulação, que é no final dos 7 anos, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, da onde vocês viram ele subir, né, o anjo falando com os que estavam ali. A mesma coisa vai acontecer, ele descendo dos céus para o seu povo, para salvar aí o remanescente judeu, tá certo? Então,
tenho já no canal, não vou ficar falando aqui porque eu já tenho, beleza? Então a Bíblia pode ser interpretada para favorecer qualquer uma dessas opiniões. É só sabermos que isso é a verdade e que isso vai acontecer, seja antes ou seja depois, tá? Não há problema, tá, gente? Se você acreditar no meio, se você acreditar no fim, o que importa aqui é que vai acontecer. Isso vai acontecer, tá bom? Então, vamos ver aqui. Passando ou não pela grande tribulação, como já disse, todos os seguidores de Cristo, os discípulos, sofrem tribulações já neste mundo, suas vidas, nossas vidas. Mas no final de tudo, será recompensado, ou será recompensador aqueles que forem salvos, mesmo passando por essas situações difíceis. Hebreus 10, 35. O mais importante que precisamos saber é o que Jesus voltará. É que ele vai voltar, tá? E que essa tribulação vai passar, tá bom? Não precisamos ter medo porque Deus nos protege em todas as situações. Todo sofrimento terá um fim. É circunstancial. Apocalipse 21, 3 e 4. Tá? Então é importante aqui que você tenha isso em mente. Não perca isso de vista, porque é importante que você creia, que você tenha fé. Esse canal é um canal para todo mundo assistir, ver, tá? Deixar aí a sua crítica, a sua autocrítica, não importa. Mas o que importa em tudo isso é que tudo isso vai acontecer. Você crendo ou não, isso vai acontecer. De uma forma ou de outra, como temos visto aqui, tá bom? Então tudo que está acontecendo hoje não é novidade, não é segredo. Porque já estava escrito para todos nós, para toda a humanidade, seja para os que creem e seja para os que não creem. Seja para os que são religiosos, sejam para os que não são. Lembrando que eu não pertenço a nenhuma denominação, nenhuma instituição. A minha fé é uma fé livre, tá certo? Não sou pastor, não sou clérigo, não sou padre, tá certo? Não tenho faculdades, tá bom? Eu tenho meus cursos, mas eu não tenho faculdade aí, não sou um teólogo, tá bom, gente? Mas assim, o importante é que o Espírito Santo é que conduz, que dá direção e abençoa, para que nós tenhamos livre, para que sejamos livres no entendimento e não precisemos ou venhamos a precisar de alguém que fale por nós ou em nosso favor. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela fala, ela julga, tá? E o Espírito Santo é quem conduz tudo isso, porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quem não tem o Espírito Santo não será salvo. Quem não tem o Espírito Santo não será arrebatado. E aí vai. Então, eu só sei que a igreja ela será tirada, levada antes da grande tribulação. Essa é a nossa fé. Eu já tenho isso no canal. É só você buscar e fazer uma leitura. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês e tudo que vocês estiverem fazendo. E até mais.